Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Fernando Brito, da Clínica Sorrio. Como prometido, fiquei de fazer uma live hoje, eu e a doutora Beatriz. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês ela. Então, enquanto as pessoas estão entrando na live, eu vou mostrar um pouquinho da nossa clínica, vou contar um pouquinho da nossa história, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas hoje, sobre primeira consulta, falar um pouquinho da história da clínica, vai falar um pouquinho sobre implante dentário, um pouquinho sobre valor de tratamento também. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui, que depois a gente vai ter um minutinho só para tirar dúvidas, tá? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da recepção aqui da nossa clínica. Essa recepção aqui tem mais ou menos uns 2 anos que a nossa clínica era só na parte de cima, no segundo andar, e a gente ficou com uma clínica de rua aqui em Copacabana. Já tem mais ou menos 2 anos que a gente está com essa parte nova da clínica, que é a recepção nova. Então, tem pessoas já perguntando aí como é que funciona a avaliação. A gente vai explicar já também, tá? E vou mostrar um pouquinho para vocês daqui da nossa clínica. Aqui é a recepção, ó. Essa é a recepção. Vamos lá ver aqui, pessoal. Essa aqui é uma sala de relacionamento, tá? É uma sala onde as pessoas vêm, geralmente após o agendamento, para poder tirar as dúvidas sobre o que precisa fazer. E essa aqui é a sala da avaliação. É uma sala que a gente costuma ter o atendimento inicial. A primeira consulta acaba sendo aqui. É uma sala que está bem preparada para receber o paciente pela primeira vez. Tem nossa cadeira odontológica aqui. Ó. A gente tem um estúdio fotográfico aqui em cima também. Então eu vou continuar a mostrar pra vocês a clínica, tá? A gente tá, enquanto eu vou subindo aqui, a gente tá indo pro segundo andar agora da clínica. Ó, tem o quarto do Ari Caê. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais. A nossa clínica, antigamente, era só essa parte daqui da clínica. E essa aqui é a recepção de cima. Então, as pessoas entravam aqui pelo segundo andar, vinham pelo elevador do prédio e ficavam nessa recepção daqui de cima. Ó. Grande amigo, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa recepção. Essa aqui é a segunda recepção de cima. Paciente que vem pela primeira vez, tem dificuldade de locomoção, pode pegar o elevador e vir por cima também, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Ó, aqui é um primeiro consultório, tirando a avaliação, tá? Esse aqui é o segundo consultório, ó, a doutora Beatriz ali. Fala pessoal, tudo bem? Sou a doutora Beatriz, quem faz as avaliações aqui da clínica. Então, primeira consulta geralmente é comigo e é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Vocês conheceram ela rapidinho, daqui a pouco eu vou voltar lá nela ali. Mas eu vou conhecer mais um pouquinho da clínica, enquanto as pessoas estão entrando na live. Tem muita gente querendo tirar dúvida, então ficou de entrar hoje na live. Aqui tem mais um consultório, mais uma sala. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma outra sala também de avaliação aqui. A gente tem uma sala também de radiografia, que é uma radiografia panorâmica. Então a gente acaba fazendo os exames. Eu vou falar bastante hoje sobre como funciona a primeira consulta, o que a gente faz, o que a gente não faz. Aqui atrás tem a esterilização, sim. A esterilização é onde a gente mantém o material que é esterilizado para ser usado. E a gente tem uma grande preocupação nesse processo de esterilização. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Acho que a gente já pode começar, né, doutora? Vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? A doutora Beatriz se apresentou. Eu acabei falando sobre a live, não falei um pouco de mim. Depois a doutora Beatriz vai falar um pouquinho de novo sobre ela. Sou o doutor Fernando, da Clínica Sorrio. Tenho uma clínica aqui há 22 anos, aqui em Copacabana, na rua Santa Clara, esquina com Beata Ribeiro, tá? Como eu falei, antigamente a clínica era segundo andar, entrava pela Santa Clara. Tem 2 anos que a gente pegou a clínica e colocou a recepção embaixo, no primeiro andar. E aí a gente expandiu e a gente atende aqui em Copacabana. A gente tem orgulho de falar que a gente já está há 22 anos aqui em Copacabana.
tem bastante paciente que já passou pela nossa clínica, bastante vida transformada, bastante sorriso feito pela nossa clínica. E eu, desde o começo, eu sempre fui que atendia direto aqui na clínica. Hoje em dia eu atendo, mas coordeno mais a equipe. Tem excelentes profissionais, pessoas são especializadas aqui na clínica. Eu, por exemplo, sou especialista em prótese e sou especialista em implante. Então, eu acabo também fazendo um pouco das avaliações e controlando a qualidade. E a doutora Beatriz é especialista em bucomaxilofacial e é a nossa avaliadora. E ela está aqui há alguns anos já na nossa clínica, na frente da parte da avaliação. E surgiu, a ideia dessa live foi porque as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que é a primeira consulta, ou o que acontece na primeira consulta. Então a gente decidiu fazer essa live para poder falar com as pessoas que têm essa dúvida. Se você tiver alguma dúvida também e quiser perguntar, pode mandar para a gente aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Doutora, quer falar uma coisa sobre a primeira consulta, como é que funciona? Vamos lá, como o doutor Fernando falou, eu sou a doutora Beatriz, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. As primeiras consultas geralmente são comigo. O paciente chega, faz o cadastro, faz os exames necessários e aí é encaminhado até mim, onde a gente bate um papo bem leve, a gente tira as principais dúvidas. Eu tento explicar ao máximo assim, para que o paciente saia daqui sem dúvida nenhuma e que ele possa realizar o sonho dele, né? Porque muitas vezes o paciente chega aqui achando que não tem como realizar o sonho, desacreditado. Então aqui a gente tenta ao máximo facilitar para que o paciente realize esse sonho, né? E tenha a vida transformada. Mas a primeira consulta é uma consulta que demanda tempo, né? A gente sempre fala para o paciente vir calmo, preparado, porque geralmente dura uns 40 minutinhos o processo todo, para que realmente todas as dúvidas sejam sanadas, né? Isso é muito importante. E eu me coloco sempre à disposição quando o paciente inicia o tratamento e tiver qualquer intercorrência, eu estou 100% à disposição para ajudar. Eu fico aqui de segunda a sábado, então é fácil me achar. Então, a nossa clínica, como a gente falou, tem 22 anos, a gente trabalha com uma equipe, cada um é especializado numa área, tá? A gente tem especialistas em prótese, especialistas em implante, a gente tem especialistas em estética. Então a gente sempre tenta fazer um tratamento integrado. Quando a gente faz as fotografias e radiografias, a gente combina e acaba conversando entre a nossa equipe para a gente fazer um tratamento integrado, cada um na sua especialidade. Então, as pessoas que vêm da nossa clínica, às vezes acabam passando pelo avaliador. Geralmente tem um especialista que geralmente ele está no dia na reunião e na avaliação, e ele acaba nos ajudando às vezes para criar um diagnóstico, para poder fazer uma explicação. Então, nossa primeira avaliação, nossa primeira consulta, o paciente ele conhece a clínica. Eu fiz um pouquinho do tour do que é geralmente mostrado para a clínica, as nossas salas, nosso consultório, a esterilização, como eu falei, é uma coisa que a gente se preocupa muito para não existir contaminação, é ter uma boa esterilização funcionando bem, com os controles diários e semanais que tem que ser feitos, tá? E aí o paciente, quando ele vem na primeira consulta, ele faz as radiografias, faz fotografias, e a gente, com as fotografias e radiografias, a gente, de uma forma didática, a gente mostra tudo que o paciente tem de tratamento realizado e tudo que ele precisa de tratamento a ser feito. E aí é conversado com o paciente sobre as necessidades que ele tem. E lógico que a gente ouve o paciente para poder ouvir qual é a urgência que ele tem, o que ele tem como prioridade, se ele tem algum tipo de dor ou algum tipo de problema que ele está precisando resolver logo, né? resolver logo, que é urgente para ele. Então a gente cria as prioridades de acordo com o que o paciente precisa e a gente vê também as necessidades que ele tem. Então ele precisa, a gente cria um roteiro de tratamento. Muitas vezes os pacientes têm dúvidas. Uma dúvida principal que a gente vai abordar hoje é sobre valores. Preço. Pela internet, as pessoas que ainda não conhecem a nossa clínica ou já ouviram falar da nossa clínica perguntam muito sobre valores, quanto custa, como é que eu faço. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho. Às vezes chegam na avaliação, não dão nem bom dia, já perguntam o preço. Então é a maior dúvida que tem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você ficar até o final da live, você vai saber um pouquinho mais sobre valores, como é que funciona a questão de valores e pagamento, tá?
Mas voltando à avaliação. Na primeira consulta, então, a gente vê radiografia, vê fotografia, a gente cria um roteiro, um cronograma do que o paciente precisa, e aí a gente vai de acordo com a necessidade dele, bota como prioridade, e muitas vezes a gente faz um tratamento, a gente pede até no dia da avaliação, para se tiver alguma pessoa que ajuda a decidir, que ajuda financeiramente a pagar, seja uma irmã, um marido, uma esposa, alguém que filha, que às vezes vai fazer um tratamento, às vezes com implante dentário, a gente sugere que a pessoa venha junto. Porque pra gente é um prazer a gente conhecer uma pessoa que é importante para quem a gente está tratando e uma pessoa que ajuda a decidir. Então, se a pessoa tem alguma dúvida sobre como pagar, como fazer, doutor, é minha irmã que vai me ajudar. Traz sua irmã junto para a consulta, que a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a necessidade do tratamento que você vai ter, tá? Então, uma outra dúvida é só para rico o tratamento com implante dentário? A gente sabe que o tratamento hoje em dia é um tratamento universal, que muitos dos tratamentos se baseiam de acordo... A gente fala sempre para o paciente, a primeira coisa, ele tem que ter o sonho de realizar, de fazer um sorriso novo, de querer ter um sorriso novo. Se a gente puder, a gente vai transformar esse sonho em realidade. Como? A gente tenta sempre viabilizar um formato de pagamento de uma forma que a pessoa possa pagar. Ou seja, se a pessoa consegue dar R$500 por mês ou em uma entrada de R$1.000, a gente vai fazer um determinado tratamento. Se a pessoa consegue dar R$2.000 de entrada, R$1.000 por mês, já é um outro tipo de tratamento. Se a pessoa consegue dar uma entrada maior, a gente vai executar mais tratamentos. Às vezes a pessoa faz primeiro uma parte, ou a de cima, ou a de baixo, ou a de cima com a de baixo, mas a gente sempre garante para o paciente que a gente faz uma condição que cabe no bolso da pessoa, não é não, doutora? E por isso é muito importante que o paciente venha também minimamente organizado, né, financeiramente, quanto que ele pode por mês, se ele tem algum valor de entrada, até para facilitar, né, na hora da avaliação, a gente conseguir chegar no denominador comum e realizar esse sonho, né, que é ter um sorriso bonito, conseguir mastigar, conseguir falar com segurança, que são coisas importantíssimas, né? Então, no final da avaliação, eu sempre pergunto para o paciente: você tem alguma ideia de algum valor por mês que você consegue arcar? Ou você já separou algum valor de entrada para iniciar o seu tratamento? Que aí, com essas informações, a gente já sabe melhor qual caminho seguir, né? Para um caso, às vezes, existem vários caminhos que vão solucionar aquele caso. O que vai guiar muito é também a condição financeira da pessoa, né? Dependendo do quanto ela consegue arcar por mês, do quanto ela consegue dar de entrada, a gente vai seguir um caminho ou outro. Por isso que é importante que o paciente venha já com essas informações minimamente em mente para a gente conseguir ajudar. O importante é começar, nem que seja feito um tratamento por etapas, de pouquinho em pouquinho, mas o importante é começar a cuidar da sua saúde bucal, né? Sim. Isso é o mais importante. Tem pessoas que às vezes têm condição de dar uma entrada um pouco maior, uma parcela um pouco maior e faz a parte de cima e a de baixo, do início ao final. Tem gente que fala: doutor, eu tenho uma entrada um pouco menor, tenho uma parcela um pouco menor, e a gente faz por etapa, faz uma etapa de provisório, ou faz só o de baixo primeiro, depois vai para o de cima. Então a gente cria um tratamento personalizado. Entrando na parte de valores, de preço, que é a dúvida de todas as pessoas que geralmente entram em contato com a gente, quanto vai custar o meu tratamento? Quanto vai ser o tratamento com implante dentário? Quanto que é uma prótese de protocolo? Então isso a gente recebe muito pela internet, mas a gente diz para o paciente. Depende. Vai depender, e se a gente não conhecer o caso, não entender o que é o caso, a gente não vai saber o valor também. Porque cada caso é personalizado. Tem casos que tem necessidade de mais implantes, tem casos que tem necessidade de menos implantes, tem casos que tem necessidade de fazer enxerto, tem casos que são mais simples. Geralmente, antigamente, se tinha um período um pouco maior que a gente aguardava mais tempo na cicatrização. Hoje em dia, a gente trabalha com técnicas que agilizaram muito o nosso trabalho. O paciente faz o implante e geralmente no mesmo dia ele já sai com uma prótese aparafusada fixa em cima desses implantes. Então o paciente já sai com um dente fixo. Para quem usou uma prótese total, que é a famosa dentadura, e sempre reclamou que ela caía, não tinha aquele conforto, era uma coisa que não ficava estável e queria mudar, então hoje em dia com o implante dentário, com a prótese protocolo, com implantes de carga imediata, que é uma coisa que a gente faz na nossa clínica há muitos anos já,
a gente consegue devolver uma mastigação para o paciente, que o paciente sai daqui com dente fixo. A gente tem diversos casos, graças a Deus a gente é uma referência aqui em Copacabana de casos de reabilitação. Dos mais simples aos mais complexos. Dos mais simples, a gente sempre está postando vídeos, fotos, depoimentos. As pessoas acham que a gente não existe porque somos da internet, mas aí todo mundo que vem aqui, pô doutor, eu queria te conhecer, eu te vejo na internet. A gente dá um abraço, brinca com as pessoas. A gente sempre quer receber todo mundo aqui como se fosse da nossa família. Então a gente considera nossos pacientes como pessoas da nossa família, pessoas queridas, e acaba se tornando uma amizade. A gente tem muito orgulho de poder tratar pessoas e cuidar de pessoas com esse carinho que a gente tem aqui. E a minha equipe é toda igual a mim. Todo mundo aqui é muito atencioso, todo mundo aqui é muito simpático e trabalha muito bem. Então são pessoas que eu confio. E eu estou sempre olhando o que está acontecendo, o paciente está sempre batendo um papo comigo sobre alguns tratamentos, tá? Uma outra dúvida muito comum é se implante dói, né? Mas todas as pessoas que iniciam a avaliação aqui para implante dentário me perguntam isso. E o que eu sempre falo é que a clínica existe há 22 anos, né? Então é muito tempo sendo uma referência no mercado, principalmente de implante dentário. Se o paciente viesse aqui para sofrer, para sentir dor, a gente não teria tanto paciente e não estaria no mercado há tanto tempo, né? Então, um dos nossos pilares é o conforto do paciente, justamente para ele sair daqui feliz, indicar pro amigo, pro familiar, e aí a gente criar essa rede de pacientes que a gente tem hoje em dia. Então, o conforto, a ausência de dor pra gente é, assim, fundamental para garantir o conforto realmente, né, do tratamento. Então, a gente ainda tem, falando sobre dor, né, que é uma questão que muita gente, às vezes, tem um bloqueio de fazer um tratamento porque acha que vai doer muito. Então, eu faço questão, o paciente acabou de fazer cirurgia, de estar anestesiado, o paciente que quer falar, né, lógico, eu pergunto para ele, como é que você está se sentindo? Você está sentindo alguma coisa? O paciente sempre costuma falar pra gente, doutor, foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Mas a gente sabe que existem pessoas que têm muito medo. São pessoas medrosas, até de chegar no consultório para conversar com a gente, possuem medo. E aí, o que a gente sugere? A gente tem trabalhado muito aqui na nossa clínica com um anestesista, que é o Dr. Leonardo. Ele é médico e é dentista. Ele é médico especializado em anestesia. E ele, em alguns casos, pacientes que têm algum comprometimento de saúde, ou que é muito ansioso, uma idade avançada, então a gente indica que a sedação. A pessoa não é anestesia geral para a pessoa apagar, porque a gente depende que a pessoa esteja acordada e respondendo. Abre a boca, fecha a boca. Então a gente depende disso para o negócio fluir, a cirurgia acontecer. Então as pessoas fazem cirurgias, colocam 4, 6, 8 implantes, estão sedados. Quando acaba a cirurgia, o doutor ele acorda a pessoa totalmente, né, tira da medicação. E aí a pessoa não lembra, geralmente, que fez um procedimento, extraiu 10 dentes, botou 10 implantes. A gente consegue fazer isso tudo numa consulta só, com o paciente nem vai lembrar que fez isso daí. É um conforto a mais para quem pode fazer e é um custo muito barato comparado ao conforto que a pessoa tem de não lembrar desse problema que ela tem. Tô vendo aqui o pessoal tá interagindo aí, um beijo para todo mundo aí. Se tiverem perguntas, podem ir mandando que a gente vai respondendo aqui também, tá? A gente também vai abordar sobre alguns temas, como algumas perguntas clássicas que as pessoas chegam aqui na clínica, como, por exemplo, o implante tem rejeição? Isso é uma pergunta clássica que a gente recebe aqui e que muitas vezes as pessoas acham que tem rejeição e deixam de vir por medo. Só que às vezes o medo nos impede da gente conquistar coisas que a gente gostaria de ter. E o sorriso, todo dia aqui a gente fala assim, doutor, se eu soubesse que nessa condição de pagamento, que é uma coisa que é tão tranquila para eu fazer como foi no tratamento, já teria feito há muitos anos. E a gente tem pessoas que vão adiando. E às vezes acontece muito do paciente vir aqui fazer o marcado, né? Botar a prótese protocolo, que é essa prótese fixa sobre implante, por exemplo, na arcada inferior, e ficar tão encantado, ter uma mudança de vida tão significativa que volta para fazer a parte de cima também ou vice-versa. Porque a gente sabe realmente que é uma mudança de vida muito grande. Eu ouço muito na avaliação o paciente falando que não tem segurança para falar porque a prótese móvel fica soltando ou precisa encher de corega para ter um mínimo de estabilidade e fica até enjoada com aquele sabor do corega.
ou não consegue se alimentar, tem uma restrição alimentar muito grande, pacientes até que deixam de ir para eventos de família, estar entre amigos por conta dessa limitação que a prótese móvel tem. Então, quando faz a prótese protocolo, que é essa prótese fixa, é uma mudança de vida muito grande em termos de qualidade, em termos de conforto, em termos de interação com a própria família ou com os amigos. O paciente se sente muito mais seguro para interagir. Às vezes já teve relatos do paciente falar que conseguiu um emprego logo depois com muito mais facilidade. Enfim, é uma mudança de vida muito grande, né? E a gente sabe que é o que o paciente merece, né? Ninguém merece ter aquela prótese toda hora caindo, ou machucando, ou não conseguindo comer as comidas preferidas. Então a gente entende que isso é um sonho e realmente é uma mudança de vida muito grande. Então o que a gente puder para fazer para ajudar, a gente sempre faz. O importante é que o paciente queira, né? Tenha esse sonho muito forte dentro dele, que a nossa parte aqui a gente vai fazer. Então, esse negócio de live é legal, a gente tá cheio de perguntas aqui. Eu vou respondendo algumas perguntas aqui. A última pergunta tempo de recuperação depende muito do caso, depende muito do que vai ser feito, mas a recuperação é bem tranquila. A maioria dos casos é 1-2 dias, o pós-operatório imediato, uma semana. A gente dá todas as orientações de pós-operatórios, né, para o paciente seguir direitinho, mas os relatos que a gente tem é que foi muito mais confortável do que o paciente imaginava. Isso a gente ouve muito. Sim. A alimentação geralmente é líquida, gelada, frio, pastoso na época de cirurgia. E a gente sempre recomenda o paciente ter um repouso, mas são cirurgias geralmente que a gente faz aqui de implante, que o paciente praticamente tem vida normal. Ele só vai evitar pegar sol, pegar calor, mas nos primeiros dias ele vai ficar falando muito no primeiro dia, então. Mas a gente tá aí, tem uns pacientes entrando aí também, que legal, na live. Então... são recomendações assim que são simples de seguir, né? A gente pede uma alimentação mais líquida e gelada nos 2 primeiros dias, depois vai introduzindo uma alimentação mais pastosa, em temperatura ambiente, e um repouso de uma semaninha, né? Sem pegar peso, sem fazer exercício, mas depois é vida normal. Perfeito. Acho que o Leonardo perguntou sobre condições de pagamento. A gente falou um pouquinho sobre, geralmente a gente trabalha com o valor de entrada. Isso é combinado com o paciente. Geralmente o valor é uma porcentagem do valor total do tratamento. Tem gente que às vezes não consegue dar esse valor, consegue dar um valor menor. Muitas vezes a gente faz o que a gente chama de cirurgia programada. A pessoa pode ir pagando, às vezes até no boleto, vai pagando. Quando chega num determinado valor, e aí a gente faz determinada etapa do tratamento. Então a gente tem essa possibilidade também, mas geralmente é um valor combinado numa entrada e um valor de parcela combinado, e o tratamento ele costuma andar de acordo com o pagamento. Se a pessoa consegue dar uma entrada maior, uma parcela maior, seria executado mais coisas, mais rápidas. Mas se a pessoa tem uma entrada menor, uma parcela menor, a gente vai estar fazendo tratamento, de repente por uma etapa um pouquinho mais demorada, assim, um pouquinho, não tanto, mas vai andar de acordo com o pagamento, e a gente com certeza faz um parcelamento que cabe no bolso de todas as pessoas que vêm buscar a gente aqui. A gente fala, tem que começar com um sonho. Se você tem um sonho de querer ter um sorriso novo, e a gente vai te ajudar a ter esse sonho. Se você não tem esse sonho, a gente não vai ter muito o que fazer. Mas se você tem esse sonho, a gente vai tentar viabilizar isso de alguma forma que você consiga pagar e que vai caber no seu bolso, e você em breve vai estar com um sorriso novo. E justamente por a gente entender que é realmente um sonho, a gente tenta ser muito flexível com as questões de pagamento. Então a gente estipula um valor de entrada, um valor de parcela, mas a gente sempre tenta entender a realidade do paciente para ter essa flexibilidade maior e ele conseguir realizar, né, essa mudança de vida, que realmente é uma mudança muito grande. Perguntaram se no dia da cirurgia tem que vir acompanhado ou pode vir sozinho. A gente sempre pede que venha acompanhado, até para voltar para casa, né, direitinho, mas não tem, a não ser que o paciente seja sedado, aí com certeza tem que vir com um acompanhante. Mas quando não tem sedação, ele vai sair da cirurgia e vida normal. Mas é sempre bom ter um familiar, alguém que gosta, né, pertinho nesses momentos. Quanto tempo dura a cirurgia? Vai depender da cirurgia, né? Se é um implante só, se são mais, mas não costumam ser cirurgias demoradas. Os pacientes até se surpreendem, né? A gente ouve muito isso aqui, mas já acabou
Tenho certeza que colocou os implantes, mas é porque o doutor que opera aqui também é um doutor maravilhoso. Então ele já faz isso há mais de 20 anos. Foi inclusive professor do doutor Fernando. As pessoas vêm me procurando, né, para poder atender, mas eu falo que a equipe aqui são pessoas de primeira linha, são pessoas que são muito inteligentes, são muito comunicativas, muito simpáticas e muito preocupadas em entregar o melhor para os nossos pacientes. A gente está aqui há 22 anos em Copacabana, fazendo implante dentário, fazendo tratamentos de outras especialidades. A gente não trata só implante dentário, tá? As pessoas veem muitos vídeos nossos com implantes dentários, é porque geralmente é o que provoca a maior transformação e é que as pessoas mais em Copacabana buscam aqui com a gente. Mas a gente trabalha em todas as especialidades, fazendo lentes de porcelana, a gente faz também alinhamento de dentes com alinhadores aqui na nossa clínica, aparelho ortodôntico, faz essa parte de estética. Faz as partes clínicas também de tratamento de canal, restauração, tudo isso a gente atende também. Então não é só implante. As pessoas buscam muito também Invisalign, tudo isso aqui a gente tem profissionais excelentes para tratar. Sim. Se você tem vontade de fazer algum tipo de tratamento, tá vendo? O Protético é top também, tá? Ele tá falando com a gente aí na live, o pessoal tá aí, Brunito, a galera toda aí que tá vendo a gente aí, obrigado pela presença aí. A gente, se você tem vontade de fazer algum tipo de tratamento, aqui na nossa clínica, a gente tem 22 anos de experiência, a gente faz todas as especialidades, ainda bem que a gente tem um reconhecimento da forma que a gente tem e cada dia mais a gente busca melhorar, busca aperfeiçoar para entregar aquele trabalho de qualidade que nossos pacientes merecem. E a gente tem orgulho de escrever na nossa história, mostrar casos que nem a gente faz de transformação. Não é só um sorriso, a gente vê que as pessoas realmente mudam de vida, a pessoa às vezes está baixo astral, às vezes a pessoa está desgostosa da vida, inicia um tratamento dentário, fica com um sorriso novo, para ela parece que abre uma nova vida para a pessoa. E a gente, graças a Deus, nesse tempo todo aqui conseguiu participar e mudar a vida de muita gente aqui, é muito indicado por isso também. Se tiverem mais alguma dúvida aí, eu acho que ainda tem mais algum tema para ser abordado? Eu acho que foi, hein? Se alguém tiver mais alguma dúvida, queira perguntar. Eu vi que a Thay perguntou se a gente trabalha com aparelho Invisalign. A gente trabalha com esses alinhadores invisíveis, né? Para as pessoas que não querem usar aquele aparelho ortodôntico convencional, que a gente também trabalha com ele. Mas a gente sabe que hoje em dia quase ninguém mais quer usar. Então a gente tem a opção do aparelho invisível, que inclusive é até mais rápido, né? Não tem restrição alimentar. Então é mais confortável também. Basicamente isso. Pessoal, espero que a gente tenha tirado essa dúvida. Essa foi a primeira live que a gente fez, eu e a doutora Beatriz. E se vocês tiverem mais dúvidas, para quem está assistindo a live aí, vai ter uma condição especial. Quem chegar no nosso WhatsApp lá e falar Junina, vai ganhar um desconto de 10% no valor de qualquer tratamento que vier realizar na clínica nessa semana, próxima semana, aqui na clínica, tá? Manda lá Junina, a palavra Junina vai ter esse desconto. Só falar para quem ficou na live aí até o final. Se tiver alguma dúvida, a gente está muito à disposição aqui para vocês virem conhecer a clínica, para quem não conhece ainda. Tem alguns pacientes na live aí que já conhecem aqui, são nossos clientes, amigos já. Eu costumo falar que os pacientes viram nossos amigos pessoais, porque ficam aqui um tempinho, né? A gente acaba conhecendo um pouquinho de cada um, conhecendo as histórias de vida, então a gente cria uma conexão muito legal com os pacientes. Isso pra gente é o mais importante, né? Ter essa confiança de vocês. É o que move a gente. Valeu, gente. Boa noite. Beijo, tá? Tchau.